favor, jornalista de onde é? Gostaria de saber de que jornal e de onde é. De onde? Associated Press. Sim, mas de onde? A pergunta foi formulada por uma representante da Associated Press. A origem dela, por favor. Estados Unidos. I'd like to know your origin. United States. Eu acredito que o... And I'm Canadian. Sou canadense. Sou canadense. De qualquer maneira, eu acredito que esse problema de violência hoje é um problema internacional. O Brasil é um país, e nós tivemos o maior exemplo disso agora, no PAN, em que durante o período todo do PAN nós não tivemos nenhum acontecimento no Rio de Janeiro, em que todas as forças estiveram presentes para que não houvesse nenhum tipo de agressão a nenhum daqueles que esteve participando do PAN. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte: eu acho que se a gente for olhar assim, seria uma coisa muito difícil, porque se você raciocinar, você vai para grandes países como Estados Unidos, você vê aí garotos atirando, matando gente dentro da escola, enfim. Pelo menos isso no Brasil não tem. E uma coisa eu posso garantir a vocês: a nossa violência dentro do nosso contexto de Brasil, ela não é nem maior, nem menor do que tudo que se passa no contexto mundial. Em qualquer das grandes cidades mundiais, hoje, nós temos violência em todos os segmentos. Nós temos visto aí brasileiros, inclusive, sendo agredidos fora do Brasil e assassinados em outros países, reputados como países de grande segurança, e nós tivemos esse problema. De forma que esse problema não é privilégio do Brasil, eu acho que é um mal da humanidade em todos os países do mundo, inclusive agora nós tivemos, por exemplo, um problema sério com a delegação que teve no Canadá. Eu soube que, inclusive, alguns jogadores tiveram algum tipo de agressão da polícia canadense, mas eu tenho convicção absoluta que isso é algo que necessariamente poderia ter acontecido em outro país que não o Canadá. Por favor. Bom, a pergunta feita ao presidente da CBF foi exatamente sobre um dos maiores temores, que é a violência no país. Ele respondeu uma pergunta de um jornalista canadense que falou sobre exatamente a violência brasileira, e ele destacou que brasileiros também são vítimas da violência em países ricos, como é o caso exatamente do Canadá. Desta casa, eu simplesmente gostaria de dizer algo. Quando nós atribuímos a Copa do Mundo para a África do Sul, a primeira pergunta que apareceu é: por que você está indo para a África do Sul se a criminalidade é alta na África do Sul? E agora nós damos a Copa do Mundo para o Brasil e começamos com a mesma pergunta. Senhoras e senhores, por favor, prestem atenção, um pouquinho de respeito ao futebol, às instituições, à Casa da FIFA e aos nossos convidados aqui. Muito obrigado. Aí um puxão de orelhas na coletiva composta pelos jornalistas aí, do presidente da FIFA, Joseph Blatter. Blatter responde com agressividade à primeira pergunta feita pelo jornalista canadense. Jesse Carvalho, Jornal Estado de Minas, Correio Brasiliense. Parabéns por essa conquista, um trabalho árduo do senhor, dos governadores, do presidente da República. Presidente, essa será a Copa do Povo? Nós não pretendemos fazer no Brasil a Copa da Alemanha, nem pretendemos fazer na Copa, no Brasil a Copa da África do Sul. Acho que nós vamos fazer a nossa Copa do Mundo, com as nossas características, com a estrutura do Brasil, com o que o Romário acabou de colocar, com aquela alegria do brasileiro, enfim, com aquele sentido gozador que nós temos. De forma que eu acho que nós vamos fazer uma grande Copa, acima de tudo, com muita alegria e, como disse o presidente, recebendo todos aqueles que forem ao Brasil com a maior galhardia, com o maior carinho, certamente dando muito amor. In the middle, Mike Hollett from Reuters.
Meu colega da Reuters pediu. O microfone chegou. Muito obrigado. Eu sou da Reuters. Senhor Teixeira, eu espero que isso não seja uma pergunta controvertida, mas eu acabei de ver que Pelé não está entre a delegação brasileira e para a maioria dos torcedores de futebol, Pelé é um grande brasileiro e o maior jogador da história do futebol. Eu apenas queria saber por que se o senhor está chateado se o Pelé não está aqui, por que Pelé não está aqui, onde é que ele está, se o senhor souber? Não, onde o Pelé está, eu não sei. Agora, eu convidei 2 jogadores para estar aqui que representam a grande geração do futebol brasileiro da minha presidência. Desde 94 para cá, nós tivemos aí o Dunga, foi o capitão de 94, em que o Brasil foi campeão depois de 24 anos. Acho que essa homenagem é mais do que merecida. E eu tenho ao nosso lado aí o Romário, que apesar de não ser do meu time, mas enfim, é um jogador que já fez 1000 gols e merece, inegavelmente, todo essa presença que ele tem aqui. De forma que eu acho que o Brasil estaria maravilhosamente bem representado se o Pelé estivesse aqui. Mas estamos muito bem representados pelo Dunga e Romário. Tem uma pontinha de desdém aí. Não precisamos do Pelé. Mais ou menos isso, exatamente. O presidente foi nessa linha e, aliás, uma outra afirmação que chama atenção é essa história de dizer que o Romário não faz parte do meu time, mas enfim, está aqui. O representante do Japão, tenha bondade. Sim. Sou jornalista japonês. No relatório, disse que há 18 estádios onde se poderia organizar jogos, mas terá que reduzir este número de estádios a 10 estádios. Quantos estádios está tencionando utilizar neste momento e qual é o procedimento que vai utilizar para selecionar o número de estádios, para reduzir este número? Acho que esse é o maior segredo hoje em dia no Brasil. Todo mundo quer saber quais serão, dentro do nosso projeto, as 12 que vão ficar. Se você acompanhar o BID, o BID diz claramente que a partir de julho do ano que vem, nós vamos começar, o comitê organizador junto com a FIFA, já a diminuir, digamos assim, a funilar, para que em dezembro de 2008, se apresente ao Comitê Executivo na sua reunião de dezembro, para que ele aprove aquelas cidades que serão, não só o número, bem como aquelas cidades que serão as cidades sedes da Copa de 14. De forma que nós temos ainda mais de um ano pela frente. Acho que a gente tem que ter paciência agora que vai se iniciar esse processo dentro do contexto do que o BID, ou seja, o caderno de encargos, exige. Ricardo Teixeira, o presidente Lula comemora e diz que não sabe, ou melhor, ele disse que não vai estar no comando do país no ano de 2014. É estimulante, o amigo sonha em permanecer como presidente da CBF justamente nesse período da realização da Copa do Mundo no Brasil? Não. Mas quem perguntou? De que órgão? A identificação. Identificação, por favor. Representa o Rádio Guaíba. Da Guaíba deve saber. Na última eleição minha, a eleição foi feita já prevista que se a Copa do Mundo fosse realizada no Brasil, automaticamente aquele que fosse eleito, isso foi modificado no Estatuto 2 anos antes da eleição, portanto não foi uma modificação já para aquele que estava sentado na cadeira, ficou determinado que haveria, para que não houvesse solução de continuidade, a prorrogação automática do mandato até o término da Copa, de forma que a sua pergunta já está respondida pela modificação estatutária da CBF. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, estamos chegando ao final, estamos esgotando o nosso tempo de satélite. O que vamos fazer agora é o seguinte: então, as pessoas que estão nas 5 primeiras entrevista coletiva filas, que saiam concedida pelos representantes do Brasil que estão na sede da FIFA em Zurique, na Suíça, entre eles o presidente da CBF, Ricardo Teixeira,